O Procon ele atingiu essa média de resolutividade dos problemas, né? O Procon ele está sempre à disposição para atender o consumidor naquilo que ele precisar. A gente aqui no Procon, como eu já havia falado anteriormente, a gente utiliza de vários meios para tentar resolver aquele problema que foi trazido pelo consumidor. É lógico que em casos mais graves, que precisam de perícia técnica, a gente encaminha para o Poder Judiciário. Mas antes de encaminhar para o Poder Judiciário, nós utilizamos todas as ferramentas legais para trazer aí a solução de forma mais célere para o consumidor. É lógico que o consumidor ele tem que trazer o mínimo probatório das suas alegações, né? Para a gente fazer ali o confronto de legalidade e para a gente tentar, de todas as formas, resolver via administrativa. A gente utiliza várias formas de resolver o problema. Tem a tratativa telefônica, a gente entra direto em contato com o fornecedor, expondo aquela situação que foi trazida pelo consumidor. Nós também utilizamos a tratativa carta, que é uma forma de notificar o fornecedor para que o fornecedor responda em um prazo célere aquele problema que foi trazido pelo consumidor. E nós temos uma outra forma de tratar o problema, que é a audiência. Na audiência, a gente notifica o fornecedor, notifica o consumidor, a gente agenda uma data, um horário para que eles compareçam e ali, mediante uma tratativa direta, o consumidor tem a oportunidade de tirar as dúvidas com o fornecedor, né? Tem a oportunidade de expor o problema e ali buscar da melhor forma possível a solução daquele conflito. Hoje em dia, aqui em Campo Verde, as principais reclamações estão ligadas à relação de consumo realmente entre comércios ou é prestação de serviço hoje em dia? Olha, a maior parte das reclamações é prestação de serviço. Envolve serviço bancário, serviço de fornecimento de água, energia. A gente tem uma demanda muito grande, inclusive das operadoras de telefonia. Então, assim, essas demandas, infelizmente, ainda o índice de reclamações é alto, né? Fazendo aqui um esclarecimento, dessas reclamações que foram fundamentadas atendidas, o rol de reclamações é muito maior. Nós temos aquelas reclamações não fundamentadas, como eu falei anteriormente, mesmo não sendo fundamentada, em muitos casos é resolvido, e nós temos aquelas reclamações concluídas, que é só às vezes o consumidor ele vem para tentar fazer uma renegociação de dívidas, e a gente consegue resolver, né? E também nós temos aqueles casos em que a situação ela se restringe mais a uma orientação para o consumidor, né, que é uma orientação para o consumo. A gente preza pelo consumo consciente, né? O consumidor ele tem que ter ali, quando ele for contratar um serviço ou comprar um produto, ele tem que ter a consciência se realmente é aquilo que ele quer, se aquele fornecedor tem um rol de reclamações muito grandes ou não, se mesmo ele tendo muitas reclamações, se o consumidor vai querer ou não contratar com aquele fornecedor. Então, assim, a gente está aqui à disposição para fazer todos esses esclarecimentos e a gente tem um atendimento também voltado para esse consumo consciente, né? E nós estamos aí oferecendo o serviço da melhor forma possível, né? Quanto à questão, hoje em dia, vocês estão convivendo com, talvez, uma nova modalidade de problemas relacionados ao consumo, que é a questão dos golpes, né? Vem acontecendo com muita frequência e as pessoas lesadas, muitas vezes, vêm aqui no Procon, né? Até porque é uma relação de consumo também. Aqui no Procon, nós buscamos aí a jurisprudência dos tribunais nesse sentido, né? Existem alguns tipos de golpe, por exemplo, violação de conta bancária, que se for verificada fraude nessa relação aí de prestação de serviço bancário, ou seja, uma violação da conta bancária do consumidor, uma falha nessa prestação de serviço, aí o fornecedor ele é responsabilizado. Quando envolve essa seara criminal, a gente sempre orienta o consumidor também a procurar a delegacia de polícia, até para apurar os fatos, né? O Procon ele não tem atribuição para entrar na seara penal, essa seara aí investigativa. Então, aqui no Procon, a gente se atém àquela situação, se houve um vício, se o sistema de proteção, por exemplo, da conta bancária teve uma certa falha, para a gente poder responsabilizar o fornecedor, fazendo assim essa análise de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor, o serviço prestado e a lesão que foi causada ao consumidor. Tirando essas situações, a gente encaminha para a delegacia de polícia para que haja apuração, identificação do autor do fato delituoso e para que ele responda criminalmente aí, e também ressarça o consumidor.
Agora, quanto à questão do fornecedor, a gente está falando do consumidor até agora, que é sempre a parte mais frágil, né? Que a lei entende, inclusive, isso. Só que o fornecedor também fica resguardado quando tem um PROCON efetivo, né? Porque sabe que o trabalho está sendo bem feito. O que está sendo levado para o fornecedor, no caso, é uma crítica ou uma reclamação que é fundamentada, né? Isso. Quando o fornecedor ele cumpre o que está na lei, primeiro, é uma forma de ele conseguir ter mais clientes. Por quê? Porque ele cumprindo a lei, se tiver algum tipo de problema, ele consegue, dentro da legislação, restabelecer aquela situação de conflito, né? E também é uma forma de estimular o consumo consciente, porque o consumidor, se ele está diante de um fornecedor que tem problemas aí de resolver os conflitos, né? E se ele está diante de um fornecedor que mesmo diante daquela situação de que o consumidor tem direito, e quando chega ao fornecedor, o fornecedor não resolve aquela situação, o consumidor ele vai pensar duas vezes antes de fazer essa contratação com esse fornecedor. Então, assim, é uma forma, quando o fornecedor ele cumpre o que está na lei, ele consegue ter um certo destaque aí no mercado de consumo, porque o consumidor vai dar preferência para aquele consumidor que resolve as demandas, né? A gente tem hoje um estímulo muito grande à resolução dos conflitos de forma extrajudicial. E quando o consumidor ele tem uma lesão ao direito, não é resolvido pelo fornecedor, além de todo aquele transtorno psicológico, estresse que o consumidor passa tentando resolver direto com o fornecedor, e o fornecedor não resolve, ele tem que procurar as vias administrativas, e se o fornecedor não resolver, ele ainda pode ter uma sanção administrativa sobre ele, né? Ele pode ainda ter esse tipo de situação. E dependendo dos casos mais graves, ele pode ter até a proibição de venda de produtos, interdição total ou parcial do estabelecimento. Então, ele tem todas as consequências aí legais, inclusive o consumidor. Ele pode até buscar o Poder Judiciário e o fornecedor ainda ter que arcar com uma indenização por danos morais, danos materiais. Então, assim, é uma forma também do fornecedor até mesmo se evitar que tenha o seu nome incluído no rol de reclamações fundamentadas e ter sobre si aí uma sanção administrativa ou até mesmo um processo judicial. O consumidor que quiser procurar aqui o órgão, ele pode comparecer diretamente, presencialmente. Tem os canais de WhatsApp, que ele pode enviar toda a documentação, né, nesse canal, que aqui nós temos os atendentes que analisam aquele caso, entram em contato com o consumidor para que ele apresente a documentação, faça os procedimentos. Nós temos também aí o consumidor.gov.br, se a pessoa quiser fazer a reclamação diretamente em casa, ela pode acessar essa plataforma. Lá na plataforma é uma extensão do PROCON, então também é um atendimento aqui vinculado ao PROCON. E também por e-mail, se o consumidor quiser procurar o PROCON encaminhando a documentação por e-mail, a gente também faz esses atendimentos. Então, o atendimento é tanto eletrônico quanto presencial.